Boa noite. Só me apresentar, eu me chamo Felipe, fui eu que entrei em contato com o senhor. Então, gostaria de pedir só para o senhor ver se o senhor pode se apresentar, dizer seu nome, período de ingresso na UNB, quando o senhor se formou, é, as suas graduações, né? Tá, então vamos lá. Meu nome é Gustavo Fleury, eu entrei na UNB em 98, matrícula 9808639, segunda turma de engenharia mecatrônica do UNB. Então, a primeira foi 97.2, eu sou 98.1. Uhum, uhum. É, Formei em 2003 por causa das greves, torcer para vocês não pegarem greve, mas faz parte da realidade da universidade. Então, demorou aí, formei em março de 2023, 2003. As outras formações que eu tive, a engenharia mecatrônica, vocês vão ver o tripé, vocês já estão dentro aí, mas vai ficar mais claro com o tempo. E o Uhum. tripé na engenharia mecânica, elétrica e computação. Eu caí um pouco mais para a área de computação, por afinidade mesmo, tá? Então, logo que eu saí da UNB, eu tinha feito estágio na parte de redes, na DataPrev, e eu fiquei vinculado com isso, redes de computadores. Então, eu acabei Uhum. fazendo uma pós-graduação na Católica em redes, em segurança de redes de computadores e atuei nessa parte de segurança de computadores na Caixa Econômica até 2006. Não, 2004. E Tá. hoje eu passei em concurso público, eu estou na Controladoria Geral da União e tenho atuado nisso desde 2006. Dei um tempo de aula em faculdade, na universidade também, mas até Uhum. 2010. Então já o foco é essa parte. A engenharia mecatrônica foi um curso desafiador. Ele deve ser desafiador ainda, faz tempo que eu não olho a carga horária dele, Uhum. mas a gente só É um perdia pouco em ainda. quantidade de horas para medicina. Então, não sei se vocês conseguem fazer essa comparação aí ainda. Esse conhecimento, cara, você vai usar no resto da vida todo, porque você fez um processo. Ah, eu vou organizar com a minha esposa como fazer compra no supermercado. Você organizou lá pro corredor, tal, tudo bonitinho. Quando você vai começar o supermercado, você montou tudo bonitinho, mas na hora que você chegou no supermercado, mudou a estrutura do supermercado. Então, você tem que mudar a ordem da lista das coisas lá para você não ter que ficar indo e voltando lá dentro, perdido, dentro do Uhum. supermercado. Você otimizar esse processo. Só esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é uma coisa de otimizar processo que vem da engenharia mecatrônica e se aplica na vida toda. E aí, quando você percebe que, ó, eu fiz um processo, mas ele nunca é parado. Eu estou sempre atualizando ele. Então, eu estou sempre utilizando os dados do próprio processo, estou coletando os dados do próprio processo para realimentar o processo. Então, esse conhecimento que eu tive na engenharia é para o resto da vida também, assim, de como ver esse retroprocesso. Aí é específico da engenharia mecatrônica que está vinculado com robótica e retroalimentar os processos, né? Então, Uhum. nos outras engenharias é menos, né? Engenharia mecânica, engenharia civil, você tem menos dessa ideia de retroalimentar os processos. E a diversidade, tá? Do conhecimento da engenharia mecatrônica. Eu hoje não atuo na parte nem mecânica nem elétrica. O meu é praticamente base de dados, a parte de dados da ciência da computação. Então isso me permitiu as três matérias, uma liberdade de eu acompanhar onde me agrada mais, primeiro ponto, acho que é importante, mas onde o mercado está pagando melhor também, né? Então onde eu Uhum. é, ganhar um recurso a mais sobre aquele assunto, né? Então, acabou que eu Uhum. trabalhei um pouco com redes, depois fui trabalhar com análise de dados mais específico aplicado a política públicas ali, por ser Brasília, né? Eu separei uma Agora, pergunta também que eu acho interessante fazer, que diga, por que o senhor escolheu engenharia mecatrônica? tá, cara, eu era novo igual vocês, eu colhi engenharia mecatrônica, o nome era Uhum. diferente. Não, eu ia fazer, eu queria fazer, eu era muito já, desde novo, eu tinha um tio, irmão do meu pai, que mexia com eletrônica. Então, a eletrônica sempre me chamou a atenção. Só que foi isso em 98, eu entrei na mecatrônica, eu ganhei o primeiro computador em 94. E eu fiquei eu gostava muito dali de mexer com o computador, estava sempre envolvido. Então eu queria mexer com eletrônica, mas eu queria mexer com computação também. Então as minhas primeiras opções foram
ciência da computação e engenharia da computação. Não sei se vocês têm a ideia da diferença entre os dois, né? Enquanto um mexe com os componentes ali, a parte eletrônica, engenharia da computação, processador, essas coisas. Ciência da computação está mais preocupado com a lógica mesmo, né? Com a parte de aplicação do desenvolvimento de software em cima desse hardware criado pela engenharia da computação. Então, inicialmente, eu estava voltado para os dois, viu, Vitor? E aí surgiu o curso de mecatrônica. Isso no meio do meu terceiro ano. E aí, quando surgiu o curso de mecatrônica, eu falei, cara, olha só, eu vou mexer com computação, eu vou mexer com um pouco de eletrônica e eu vou ter uma visão geral dos três. Meu pai já era engenheiro eletricista e ele me falou, interessante, Gustavo, você gosta de computação, você gosta da parte de ficar montando esses circuitozinhos aí, talvez a junção dos dois. Eu só queria fazer só mais uma pergunta para o senhor, em relação, tipo assim, a sua... hoje em dia, o trabalho que o senhor faz, que o senhor exerce lá na controladoria, eu queria saber, tipo assim, o senhor comentou um pouco, mas eu queria saber um pouco mais sobre o que o senhor exerce, mais ou menos. Tá. E, tipo assim, a importância dele. Meu trabalho, eu comecei com... Qual que é o trabalho da Controladoria Geral da União? São auditores. A ideia dos auditores da Controladoria Geral da União, CGU, é ela olhar a aplicação do recurso. Então, como eu explico para o meu filho, quando ele tinha 5 anos, eu era auditor. Mas, papai, o que o auditor faz? O astronauta ele sabia, né? Mas o auditor não sabia. E eu expliquei que o auditor... lá em casa a gente tem 2 auditores. Minha esposa é auditor fiscal e eu sou auditor de controle de finanças, né? O auditor fiscal, ele olha, verifica se a população está pagando o dinheiro que deve para o governo. Então, esse é o auditor fiscal. População inclui pessoas físicas e empresas, né? E o auditor de finanças e controle verifica como está sendo feito esse gasto. Então, como o próprio governo federal está utilizando esses gastos, se é da melhor maneira possível, se está conforme a lei. Então, tem várias formas dessa auditoria. Enquanto um olha a entrada, o outro olha a saída. Então, é basicamente um peso de equilíbrio em relação aos gastos mesmo, né? Eu estou fazendo os gastos na política pública, mas será que aquela política pública está sendo a mais adequada para atingir aquele objetivo? O que a gente tem dentro do governo federal, por exemplo, vou citar um exemplo simples aqui. A gente tem vários órgãos que cuidam da área territorial rural, tá? Então a gente tem o Ministério da Fazenda, que vai coletar esses dados para fazer o imposto de renda, o imposto de renda rural, imposto sobre propriedade rural, ITR, imposto territorial rural. Então ele já faz o levantamento sobre as fazendas, as terras rurais, para cobrar esse imposto. E aí vem o IBAMA, faz o mesmo levantamento para controlar as matas, para controlar se não está tendo desmatamento daquele lá. E depois vem o INCRA e faz o mesmo levantamento, porque ele quer saber qual é a terra produtiva e qual que não é, porque ele quer alocar as terras não produtivas para fazer assentamentos de distribuição, reforma agrária, né? Então, temos 3 órgãos aí que, se não tiver uma forma, alguém conhecendo o que os 3 fazem, eles vão estar replicando atividades. Esse é um exemplo simples, tá? Então, um dos objetivos dessa área central de controle interno, que é a CGU, de controle dentro do Executivo Federal, é organizar esses gastos. E aí tem uma outra atividade que eu trabalhei durante muitos anos. Hoje eu estou trabalhando mais na área de prevenção, que é tentar evitar os problemas e as falcatruas. Era a área de detecção de fraudes mesmo, né? Então, tinha uma área que detectava o problema, e aí pode ser problema do gestor, não tem as ferramental ideal. Então, é esse exemplo que eu dei aí. Não, é isso, Gustavo. Eu tenho... Beleza. Terminei aqui as perguntas. Queria agradecer por ter topado a fazer a entrevista com a gente, por ter cedido o tempo do senhor. É isso, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação. Valeu. Aqui, eu me chamo Felipe, esse é o Vitor. A gente faz parte do grupo 3 de Introdução à Engenharia Mecatrônica. Eric, ele é o nosso convidado, o engenheiro sênior. Eu queria que, Eric, se você pudesse se apresentar
falar de um ano de ingresso da sua o seu ano de ingresso na UNB, a sua formatura, qual empresa hoje você trabalha, qual cargo, mais ou menos um resumo. Simbora. Primeiro, eu entrei no segundo semestre de 2015, então agosto de 2015, e finalizei com a pandemia que bagunçou toda. Bagunçou tudo. Foi ano passado, 2023, abril de 2023? Abril de 2023. Já tem um pouquinho mais de um ano que eu tô formado, né? Hoje eu sou desenvolvedor de software sênior, né? Trabalho numa empresa chamada NTT Data, que ela lida principalmente com o desenvolvimento de bots, né? Pode ser de WhatsApp, pode ser de Messenger, pode ser de afins. A gente lida com tudo isso. Beleza? O que mais? Beleza. Perguntar também hoje em dia, quais atividades que você faz e qual a importância do curso que você fez, né, de engenharia mecatrônica nessas atividades? Então, eu faço duas coisas, né? Eu sou programador de engenharia de software, quanto hoje eu estou começando a lidar um pouco com manufatura, né? De alguns produtos personalizados, né? A famosa impressão 3D. Então, o que que acontece? Primeiro, a engenharia mecatrônica é o famoso pato, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mais ou menos. O pato, ele consegue voar, ele consegue andar e ele consegue nadar. Mas ele não faz nenhuma dessas coisas direito, né? Então, o que que acontece? A gente tem uma base muito forte em todas as quesitos, tanto da mecânica, quanto na programação, da engenharia de software, quanto na elétrica, certo? A gente tem uma base muito forte em todas essas três áreas, né? Então, o que que acontece? Mas a gente não é especialista em nenhuma delas. Deixa bem claro, a gente não é bem especialista. Mas, em termos de programação, me deu a maturidade suficiente para se tornar sênior em engenharia de software, em desenvolvimento de software. A manufatura, tudo que a gente vê dentro da mecatrônica é literalmente aquilo que a gente faz. Pô, automatização, recursos de chão de fábrica, todo o processo de manufatura dentro de todo o processo é extremamente fundamental para a questão da modelagem, de modelagem até a manufatura de produtos personalizados, né? Então, tipo, pô, engenharia mecatrônica foi extremamente essencial, né? Sim, eu queria que você contasse um pouco do seu projeto final de curso e eu queria saber se você, o seu projeto final ele foi focado em uma das três áreas ou se você tentou englobar as três áreas Eu tentei englobar as três. Foi mais as duas áreas, tanto na elétrica. Mas as três áreas. Toda é a mecatrônica como completo, mas eu também adicionei uma quarta. Eu apliquei a psicologia também nesse bolo aí, nessa salada de fruta. Qual foi meu trabalho final, né? Meu trabalho final é análise de reconhecimento facial através de rede neural a partir de um robô chamado Now. Então, basicamente, o meu objetivo principal era fazer com que o Now reconhecesse emoções e atuar sobre aquela determinada emoção. Por exemplo, se ele reconhecer feliz, beleza, diga um oi, e assim por diante, né? O meu foco, principalmente, foi para ter um apoio, era criar, assim não, né? Mas, tipo, literalmente criar um robô psicólogo que pudesse estar atuando juntamente com um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra para tipo, para auxiliar, dar um diagnóstico mais preciso em relação àquilo. Eu queria ver se você acha que tem alguma área da mecatrônica em específico que é mais promissora para os próximos anos. Cara, é relativo. Eu acho muito relativo. Pô, programação é mais fácil de ter acesso. Pô, eu trabalho para uma empresa de São Paulo, tô em Brasília, trabalho bonitinho, 8 horas por dia e vida que segue. Certo? Agora, na mecânica, a parte da mecânica, com automação de mecânica, aí você já tem que ter uma coisa mais especializada para aquilo, né? A elétrica, pô, controle.
Cara, controle é loucura, é brabo demais. Só que para você ter um processo de controle, por exemplo, controle de satélite, você tem que ir para a NASA. Ou você tem que ir para a Agência Nacional Agência Espacial Brasileira. Que, pô, beleza, acessibilidade é possível, é longe. Brasil não é tanto, mas ainda assim você ainda o processo para você entrar nesse meio é mais complexo, né? Mas você quer fazer uma coisa mais de acesso rápido. Pô, você quer montar drones. Pô, bacana, você pode montar tipo, impressora 3D. Impressora 3D já te auxilia bastante para você ir montando as artezinhas bonitinhas, depois você aplica um ESP32 talvez, ou alguma coisa um pouco mais robusta, um Raspberry Pi, para você fazer os controles dos motores, para então você conseguir ter uma base sólida para então conseguir vender. Então, tipo, é um processo. Eu sou da filosofia do que você gosta mais e para onde até quanto você vai. Tem esse limite, né? Porque, tipo, pô, às vezes vocês moram com os pais de vocês e não conseguem. São doentes e não pode que você fique longe. Qual é a possibilidade de você sair e ir para Campos do Jordão para ir para a Agência Espacial Brasileira? É complicado, né? É complexo, né? Então, é o quanto que você gosta e o quão que você consegue chegar aí. Eu quero ir para Boston Dynamics, ser o brabo dos pica das galáxias lá. Beleza, Rocha. Se você gosta disso, pô, super massa. Então, já tá atrasado. Porque já devia estar começando já. Queria só, a última pergunta mesmo para finalizar, que conselhos você daria para alguém que está começando agora a graduação em engenharia mecatrônica? Vamos lá. Aproveitem bem a faculdade. Tanto a parte intelectual quanto a parte. Pô, vocês ainda são adolescentes, jovens. Então. Eu tenho 18 anos. Esqueça. Aproveitem bem. Só que levem a sério também. Não significa que vocês têm que aproveitar de um lado e largar o outro. Então, aproveitem bem. Esse é o primeiro conselho que é importante, né? Segundo, não fique nessa preocupação de se formar em 5 anos. Meu Deus do céu. Qual de vocês teve alguém que falou que queria se formar em 4 anos? Não. Todo engenheiro mecatrônico que entra, ninguém conseguiu se formar em 4 anos, que o mínimo para você se formar é 4 anos, né? Ninguém na mecatrônica conseguiu se formar em 4 anos. Todo mundo entra nessa cabeça, pô, eu acho que eu vou quebrar esse recorde aí. Vai não. Esqueça. O engenheiro, ele é preparado para resolver problemas. E às vezes o menor para resolver esses problemas, você tem que sair da caixa. O maior conselho que eu dou para vocês: engenheiro tem que pensar fora da caixa. Não pense só igual cavalo. Cavalo só olha para frente, né? Pô, eu só quero olhar manipulador, quero olhar Raspberry Pi, não sei o que. E às vezes um ventilador consegue resolver um problema que gastou 100 mil reais. Entendeu? Então, esse que é o processo. Não é fácil. Vocês vão sofrer. Tá vendo aqui, ó? O tio Gui que vai ver? O tio Gui vai ver, né? Então vai assim, ó. Então, o que a engenharia fez? Deixou careca. Entendeu? Então, tipo, todo esse procedimento, todo esse desenvolvimento é aprendizado. Vai ser de aprendizado. Muita coisa a gente talvez nem use na nossa formação. Cálculo, não sei o quê. Pô, todos são importantes. Porque vai criar na cabeça de vocês um senso crítico para resolver problemas. Então, às vezes você não vai usar. Vocês não viram a DO ainda. Limite. Vocês não vão usar mais limite. Pô, beleza, mas às vezes para resolver um problema vocês precisam usar limite. Entendeu? Então, tipo, pô, vocês têm que ter essa sacada, é o pensar fora da caixa para ter essas sacadas. É o que vai diferenciar vocês de um engenheiro bom para um engenheiro cavalo. Entendeu? Cavalo só do sentido de visão, né? Não literalmente é um cavalo. Não é um xingamento. Entendeu? Então, tipo, uma coisa que o tio Gui sempre falava, né? Tipo, pô, velho, tem que pensar fora da caixa. Tem que sair
vocês têm que ser criativos, sejam criativos, pensem. Sim. Cara, eu fui vocês um dia. Sim. Se, pô, entendam isso, que pensar fora da caixa é a melhor coisa que tem. Então, tipo, pô, se divirtam Uhum. de vez em quando, mas, pô, quando é pra ser sério, sejam sérios. Sejam sérios, real. Porque, tipo, pô, ninguém vai proibir vocês de se divertir. Mas quando é pra ser sério, sejam. Entenderam? Então, tipo, pô, Uhum. boa sorte.